Bom dia, servidores. Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Carlos, o Sindipam recebe hoje a visita da candidata Marina Mello, do partido PSD. Candidata, bom dia. Bom dia. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a presença, né, e pela candidata poder dar a oportunidade dos servidores conhecerem melhor a sua proposta e entenderem o que você tem de proposta para os servidores. Então, nós vamos começar com os questionamentos. Tá, obrigada a vocês pela oportunidade. Bom dia. E é um prazer estar aqui discutindo com vocês quais as melhores propostas para a gente valorizar os profissionais, né, os servidores públicos da nossa cidade. Obrigado. Como a senhora vê a importância do Sindipam para o funcionalismo público e como será o seu relacionamento com o sindicato? Olha, o Sindipam é uma entidade aí de muita importância porque ele é uma entidade autônoma, ele tem que trabalhar em prol dos interesses dos funcionários e dentro do meu governo eu pretendo ter um bom relacionamento com o sindicato. Eu acho que o sindicato tem que participar de todas as decisões do executivo em relação aos funcionários públicos. Então, o que eu posso me comprometer com o sindicato é de ter um diálogo aberto, da gente poder discutir sobre o funcionário público e dar um bom relacionamento tanto com o sindicato quanto com os funcionários públicos. Hoje eu enxergo de uma maneira assim bem clara que nós temos aí uma secretária de pessoas, né, a doutora Helena, e eu acredito que o secretário deve ser uma pessoa de carreira. E quando eu for escolher esse secretário, caso eleita, eu quero que o sindicato participe dessa escolha. Obrigado. Como a gente tem sempre comentado aqui, né, nessa primeira pergunta, o que o Sindipam busca, né, em nome dos servidores, o que a gente preza, o que a gente pede, é justamente o diálogo. Né, porque através do diálogo nós conseguimos evitar muitos conflitos, muitos problemas, né? E um dos maiores problemas que nós tivemos ultimamente na cidade com relação ao funcionalismo público foi por conta de falta de diálogo, né? Começou por uma negociação salarial e que no final o fechar as portas por parte da prefeitura tornou a questão o diálogo. O servidor pedia diálogo e a chance de poder falar e discutir. Então é isso que a gente espera dos candidatos e que, se a senhora vier a assumir, é o que nós vamos procurar, o diálogo, porque tem até a forma de levar o não para o servidor, né? Sim, com certeza. Eu acho que o diálogo e o bom relacionamento, você resolve tudo, né? Você evita muito conflito e você consegue resolver. Às vezes a prefeitura cedendo um pouco, o sindicato também, a gente encontrar juntos um caminho que atenda às necessidades dos servidores públicos da nossa cidade. Obrigado. Quais os compromissos que a senhora assume em relação aos dissídios coletivos, aumento real e a valorização do servidor? Olha, a valorização do servidor, eu acho que todo chefe do executivo tem que valorizar o servidor, porque é ele que faz a máquina funcionar. É ele que está todos os dias ali no dia a dia, dando o seu sangue para a máquina funcionar. Então, eu acredito que a valorização é de suma importância em relação ao aumento real, ao dissídio, né? Eu acho que tem que ser sempre dentro da legalidade, mas nós temos que... essa também, o aumento é uma forma de valorizar o profissional. Só que hoje eu não estou dentro da prefeitura, então nós precisamos entrar dentro da prefeitura, ver qual é a situação real, lembrando que existe o limite prudencial, que é do conhecimento de todos vocês, e avaliar se existe um aumento, né, que possa ser dado para os servidores de forma justa
e atendendo os servidores. Nós temos aí muitos servidores reclamando, inclusive a gente está perdendo os nossos profissionais para as outras cidades vizinhas, porque os salários nas cidades vizinhas estão melhores, mais atrativos do que na nossa cidade. Então, é uma situação que eu devo avaliar, entrando na prefeitura, e se for possível, dentro da legalidade, eu pretendo sim aumentar o salário do servidor, porque nós temos que valorizá-lo. O sindicato ele tem por princípio nunca pedir alguma coisa que venha a extrapolar o limite prudencial, né? Porque nós temos que respeitar o limite prudencial, e hoje o servidor público em geral, ele tem a consciência disso, né? Quando ele vem para uma assembleia, ele já sabe que tem que ser dessa forma. Então, nós temos uma equipe técnica que faz o estudo, né? E a gente espera que a prefeitura venha também discutir e avaliar tecnicamente. E se puder, dentro, né, daquilo, mostrar o sim e o não, mas não simplesmente falar assim, não, eu não vou dar o aumento real, porque não pode. Então a gente, como você disse, candidata, tecnicamente, se a gente poder sentar, estudar e viabilizar, fica mais fácil, que faz parte do diálogo também, né? Com certeza, né? A gente não pode falar o não e não falar o porquê. A satisfação paga a conta. Então, quando você dá a satisfação, o porquê não, a pessoa te entende. Agora, simplesmente não dá para aceitar, né? Como a senhora pretende dar continuidade à implementação da evolução funcional dos servidores prevista no plano de carreira? Isso será feito já em 2021? Olha, eu pretendo criar uma comissão logo nos primeiros dias, né? E acabar com o impasse que vem se arrastando por anos, né? Em relação a evolução funcional. E também o plano de carreira, os profissionais da saúde, existe o plano de carreira na educação, a Renata está aí, né? Ela sabe e funciona mais ou menos. O plano de carreira na saúde está engavetado pela nossa secretária. Não está sendo efetivo. Os profissionais da saúde, eles vieram até mim já reclamar que o plano de carreira deles está aí jogado, né? Inclusive, os profissionais da saúde, eles foram muito prejudicados, porque eles perderam o plano SUS, né? Então, nós estamos perdendo profissionais da saúde por esse motivo. Os guardas municipais, por exemplo, eles não têm plano de carreira há 18 anos. Pouca gente sabe disso, mas eles não têm um plano de carreira. Então, eu acredito que a gente tem que fazer um plano de carreira que funcione, e agregando todas as secretarias e todos os funcionários públicos de São Carlos. É o que eu acho que a gente tem que fazer, né? A senhora assume o compromisso de regulamentar a Lei 13.889 de 2006, Estatuto da Educação, resolvendo impasses como professor de apoio, atribuições de aulas, jornada dos professores P3, no que diz respeito à hora-aula de 50 minutos, logo no início do ano letivo de 2021, junto com o Sindipam, conforme o artigo 16, com comprometimento de paridade igualitária na comissão? Olha, o professor P3, aí ele foi prejudicado, né, porque foi tirado dele os 50 minutos e passou a 1 hora, né? E ele era os 10 minutos aí que ele tinha, e isso prejudicou muito ele. Então, eu pretendo regulamentar isso para que fique nos 50 minutos e que o professor seja valorizado em relação à educação. A outra pergunta aqui, o professor de apoio já deveria ter sido regularizado há muito tempo. Então, nós temos que regularizar o professor de apoio, que não está regularizado. O Estatuto da Educação, eu acredito que a gente sempre tem que cumprir também todas as normas que estão no Estatuto da Educação. A educação, gente, eu sempre gosto de falar assim, que ela funciona independente do prefeito, né? Porque os professores, a família educacional dá o seu sangue lá pelos alunos. Então, eles fazem de tudo e eles têm excelência para atender os nossos alunos. Então, nada mais justo do que valorizá-los.
E eu acho que nesse governo o professor, a família educacional não foi valorizada. Então a gente tem que rever tudo em relação à educação para, né, aparar essas arestas e para que o profissional da educação seja valorizado. Candidata, aproveitando que a gente entrou na questão da educação, um assunto que aflige muito toda a família da educação, como você disse, é o retorno das aulas. Nós estamos numa pandemia, as nossas escolas não recebem estrutura, elas não têm estrutura hoje para retornar às aulas. Lembrando que nossos alunos, a maioria deles, são crianças bem pequenas, o distanciamento social é praticamente impossível. Eu queria saber se você pensou, caso eleita, se você já pensou numa possível retorno, como que seria, o que você pretende dentro desse assunto. Olha, Renata, eu sou mãe, eu tenho 3 filhos e então eu acredito que eu tenho propriedade para falar sobre esse assunto. Uma criança de 0 a 3 anos, você não tem como manter essa criança de máscara o tempo todo, porque ela não fica com a máscara. Então, o retorno das aulas, ao meu ver, ele tem que ser feito de forma gradual e com muita segurança, tanto para os profissionais quanto para as crianças. Né? Porque ali a gente sabe que a escola, dentro de uma pandemia, ela é um foco de transmissão, porque a criança ela põe a mão na boca, ela põe a mão no chão, ela passa a mão na outra criança, na boca da outra criança. Então, assim, o retorno dessas aulas tem que ser dentro de todas as normas sanitárias e com segurança. Caso não haja possibilidade dessa segurança, nós não iremos voltar. Nós só vamos voltar quando conseguimos atender dentro das normas, porque eu não vejo outro meio da gente voltar às aulas sem segurança para os profissionais e para as crianças. E cuidando das crianças, a gente também está cuidando das famílias. A senhora se compromete a realizar ainda em 2021 o curso preparatório para que os servidores tenham direito à gratificação prevista na Lei Municipal 14.902, de 2009, ao pedir demissão voluntária, o PDV? Olha, você pulou uma pergunta, mas eu vou responder essa primeiro e depois a gente volta na de cima. Pulou uma, mas é que eu estava lendo a de cima e falei, nossa... O plano de demissão voluntária eu acho um plano muito bom, porque dá uma garantia aos idosos deles se aposentarem com mais direitos, né? Inclusive, houve a proposta, né, para o SAI, para os servidores do SAI, e a Câmara Municipal não aprovou. Então, o PDV eu acho de suma importância para o servidor público, no entanto, a gente também depende do Legislativo. Então, a gente tem que estabelecer um vínculo com o Legislativo para que seja aprovado o plano de demissão voluntária para os servidores públicos. Eu acho, sim, muito importante que aconteça, mas a gente depende do Legislativo também. O importante é que haja primeiro a intenção do Executivo, porque senão já está morto, né? Exatamente. Eu vou voltar na pergunta que eu pulei. Hoje, os servidores têm, através de convênio com o Sindiplan, um plano de saúde custeado integralmente pelo trabalhador. Há também servidores que contratam individualmente planos de saúde. A senhora assume o compromisso de viabilizar a participação da Prefeitura em parte do custo desses planos? Olha, eu acho que existem leis, né, que possibilitam que a Prefeitura faça parte desse pagamento ou pagamento total através de incentivos fiscais e de desonerações. Então, o que eu posso me comprometer é fazer um estudo em relação a isso, ver a viabilidade dentro da Prefeitura, para que fique o plano de saúde. Hoje o servidor tem aí, através do Sindiplan, um plano de saúde do São Francisco. Então, nós temos que conversar, dialogar com o sindicato, para que a gente consiga trazer esse plano de saúde e que a Prefeitura possa custear pelo menos parte dele para o servidor dessa forma. Eu acredito que é possível, existe lei para isso, então o que falta é diálogo com a Prefeitura para que isso aconteça.
Só lembrando que o nosso plano de saúde, ele é um plano sensacional, porque a gente só tem 2 faixas etárias com valores, né? Que a gente paga de 0 a 18 anos, R$ 98,00 e de 19 a 200 anos, R$ 145,00. Então, isso é sensacional. E aproveitando que a gente entrou na área da saúde, a gente teve uma luta muito grande enquanto sindicato hoje, com a questão do servidor com comorbidade e idosos, que foram novamente colocados à frente da pandemia e são servidores da saúde. Era um número muito baixo, era um número irrisório frente à prefeitura, porque eram 49 servidores que estavam trabalhando em home office, eles estavam produzindo em home office muito mais do que se eles estão no posto hoje. E eu queria saber como que você vê essa situação dos nossos servidores da saúde dentro de postos de UPA, trabalhando com comorbidades, sendo idosos e sendo muito mais frágeis frente à pandemia que está aí, né? Olha, Renata, eu acredito que é um descaso com os nossos idosos, vez que a própria secretária de pessoas se afasta, né, quando ela precisa por doença. E os próprios secretários que têm idade não estão na prefeitura integralmente frente à pandemia. Então, eu acredito que o mesmo tratamento que existe para com esses secretários, a gente tem que ter com os nossos servidores. Né? É uma incoerência muito grande você tratar uns de uma forma e outros de outra. Então, dentro do meu governo, o que eu posso lhe garantir é que nós vamos ter igualdade, nós vamos tratar os servidores, independente de serem comissionados ou concursados, ainda ressaltando que os servidores concursados são muito mais importantes, porque eles estão lá há anos e eles conhecem muito a máquina pública. Nós temos que dar o tratamento de forma igualitária. Eu não admito uma situação dessa, eu acho um descaso com os idosos. E como o prefeito faz parte desse grupo de risco e dos idosos, ele deveria tratar o servidor da forma que ele acredita que ele tem que ser tratado. Só lembrando que nós falamos da questão da saúde, né? Nós temos plano de saúde aqui com a São Francisco, também temos com a Unimed, e quando a gente fala em custear parte do plano, não é só para os nossos sócios, é para todos os servidores que inclusive contratam particular. Sim. Ou que vai fazer uma compra de remédio, né? Tem servidor que não tem condição de comprar uma medicação que não tem na rede hoje, né? Precisa comprar e é caro. Então seria algum auxílio para todos mesmo, um auxílio igual para todos. Tá. A senhora se compromete a comunicar ao Sindipam os projetos de leis que envolvam direitos e obrigações dos servidores e servidoras antes do seu encaminhamento ao Legislativo? Olha, no meu governo eu pretendo trabalhar com transparência. Eu acredito que quando você trabalha com transparência, você não tem por que mandar projetos para a Câmara ou para qualquer órgão sem passar por aqueles que são os interessados diretamente. Então, todas as atitudes que eu for tomar em relação ao servidor público, eu pretendo chamar o sindicato para participar e tomar conhecimento. Eu acho que é de suma importância a participação do sindicato em todos os atos do Executivo em relação aos servidores públicos. Então, eu não vejo o porquê não me comprometer a passar para o sindicato, vez que isso, para mim, é transparência, é dar transparência com o dinheiro público. A senhora se compromete a não privatizar o SAAI e nem realizar concessão à iniciativa privada? Olha, eu sou contra a privatização do SAAI. Eu acho que o SAAI é um patrimônio do nosso povo, né? Ninguém vai comprar uma empresa, nenhum empresário vai comprar uma empresa para ele não ter lucro. Então, além de prejudicar o contribuinte, porque com certeza vai aumentar o preço da água, ele não vai comprar se ele não tiver lucro. Então, eu acredito que o que tem que haver dentro do SAAI é um planejamento, tem que haver gestão, organizar o SAAI. A gente tem que organizar. Então, eu posso me comprometer que no meu governo o SAAI não será privatizado. Que eu sou contra a privatização do SAAI. Há hoje uma insatisfação generalizada dos servidores em relação à Secretaria de Gestão de Pessoas.
O que a senhora pretende fazer em relação a isso? Olha, eu acho que eu já respondi essa pergunta, mas eu posso repetir, né, que em relação à Secretaria de Gestão de Pessoas, eu vou colocar um profissional ali, concursado, um servidor de carreira, e o sindicato vai ser chamado e ouvido na escolha desse secretário. A senhora se compromete a não promover terceirizações no serviço público, exceto em situações absolutamente necessárias ao funcionamento dos serviços e, nesses casos, em comum acordo com o Sindipam? Olha, nós temos profissionais aí, funcionários públicos qualificados e que podem atender a demanda da prefeitura. Eu acho que essa situação de contratar serviços terceirizados são um dos pontos que eu falo por onde escoam o dinheiro público, né? Nós temos que fechar os ralos por onde está escorrendo o dinheiro público. Então, esse tipo de contratação, eu acredito que só em caso de necessidade mesmo, que a gente não tenha servidor dentro da nossa prefeitura para fazer o trabalho. Caso contrário, eu não vejo o porquê contratar servidor terceirizado. Eu acho que essa é uma manobra para que o dinheiro escoe pelos ralos. A senhora pretende cumprir integralmente o TAC, termo de ajustamento de conduta, firmado entre o município e o Sindipam em relação ao assédio moral? Olha, como mulher, assim, eu tenho certeza que o maior número de assédio moral é em relação à mulher. Então, eu acho que tem que ser cumprido. E eu gostaria até de fazer uma pergunta para vocês agora, que aqui estão, né? Eu sei que existem denúncias dentro da Proab de assédio moral e eu gostaria de saber de vocês do sindicato quais medidas foram tomadas em relação a isso e como o sindicato se posiciona em relação ao servidor público que sofre assédio moral. Sempre que chega até o Sindipam, a gente encaminha uma ação, né? E a gente tem por obrigação comunicar ao Ministério Público desse fato ou desse ato, né? Então a gente sempre acaba tendo diálogo, procurando a prefeitura, tentando resolver um conflito entre as partes, e quando não há essa resolução, parte realmente para a ação. Tanto que nessa gestão aqui, a prefeitura foi condenada, num dos casos, a R$800 mil, num dos casos que foi movido pelo Sindipam, né, num caso de assédio moral que ocorreu numa secretaria. Então, no caso daqui da Proab, você disse, né? Nós já tomamos parte, já houve reunião. O Sindipam está sempre atento às demandas que chegam e o Sindipam nunca fica parado. A gente costuma agir com veemência, né? E se tiver que chegar ao último caso, vai partir para a ação e vai ser julgado e nós vamos cobrar, né? Ontem, por exemplo, nós tivemos o julgamento de uma ação que é até pior do que assédio moral, né? Que é uma ação de racismo. Né? E o praticante do racismo, ele assumiu perante o juiz ontem. Então, nós não vamos deixar passar, não vamos ficar sentados, não vamos aceitar, e que a ação de ontem sirva de exemplo para a sociedade, né? Que a gente não admite. Aliás, não deveria mais existir nenhum tipo de racismo, homofobia ou assédio, né? Nós somos contra, nós somos cidadãos. Acho que qualquer pessoa que é cidadão e que se importa com outra pessoa, ela não pratica isso. Então a gente vê com muita gana a vontade de combater isso, e nós não vamos ficar parados. A sua pergunta a gente responde que a gente combate com força. Tá, muito obrigada aí e pelo esclarecimento, e é isso que eu acho que o servidor espera do sindicato, e parabéns por essa atitude de vocês, porque o servidor, ele se sente muitas vezes indefeso, né, dentro da prefeitura. Então vocês precisam realmente defendê-los e serem, assim, combater esse tipo de conduta, porque é inadmissível que os nossos funcionários sofram assédio moral, homofobia, racismo. Eu não aceito.
esse tipo de conduta. E eu acho que nós temos que ensinar aos nossos filhos a respeitar a todos. Quando você ensina os seus filhos a respeitar a todos, você não precisa individualizar as pessoas, você não precisa entrar dentro de cor de pele, você não precisa entrar nesse debate. Quando a gente ensina o ser humano a respeitar o próximo, não importa como seja o próximo, nós temos sempre que respeitar. E é isso que eu acredito e quero que aconteça dentro da nossa cidade. Candidata, a questão até da PROAB, o Ney acabou esquecendo de falar, já está no Ministério Público, o Ministério Público já notificou o próprio sindicato para as medidas que está tomando, a gente teve, já foi encaminhado, só por questão, inclusive até mandaram uma mensagem, está tendo novamente sobre isso daí, infelizmente da questão porque a gente está brigando no Ministério Público para conseguir um TAC lá também, porque a gente tem o TAC, nós conseguimos o TAC na Prefeitura, só para a Prefeitura, tem um outro também, um TAC na Fundação para a Memória também, tem um outro TAC também, no SAI não lembro se foi feito, não chegou, né, Ney? Para que se estenda, né? Na FESC também tem um TAC, então só falta a PROAB mesmo, até a questão da PROAB, porque a PROAB está um caso sério, até por causa dos escândalos que está acontecendo, e aí o próprio diretor está falando que a culpa é do servidor. Mas a gente viu o processo, realmente que quem é o culpado a gente já sabe, só que aí está lá gritando. A gente fica à mercê do judiciário também, né, Gilberto? Então a pandemia atrapalhou muito o trabalho do judiciário também, que teve que ficar por um tempo aí, né, parado. Então as demandas são muitas, mas eu só queria saber qual a atitude do sindicato em relação a isso. E foi bom que eu tive essa oportunidade aqui de conversar com vocês e saber o que está acontecendo. Eu acredito, acho que todo mundo aqui, o TAC, não precisaria do TAC se o gestor tivesse pulso. A partir do momento que chega ao conhecimento dele que uma pessoa praticou racismo, homofobia ou simplesmente assédio moral com o servidor, exonera. E não beneficia ele com um cargo maior em outro local. Então, tem que fazer exemplo. O gestor ele fez exemplo, acabou. Os outros funcionários, os outros profissionais que estão como gestores vão seguir essa orientação. Eu acho que você cria uma identidade e uma ideologia de trabalho dentro da organização que você está representando. Com certeza. Né? Então, eu acho que o pulso resolve, não precisaria de TAC. Precisaria só de ter moral. Exatamente. Né? Para isso, eu falo que um prefeito ele tem que ter humildade, saber que ele não sabe tudo, mas ele tem que buscar pessoas qualificadas e colocar essas pessoas para tomar conta das secretarias. Com certeza eu não sei tudo, como todos os candidatos não sabem, a gente aprende todo dia, mas a gente tem que colocar pessoas ali que entendam do assunto e que saibam, tenham liderança para conduzir as secretarias, a FESC, a PROAB, né? Tudo que envolve o serviço público. Esclarecendo também, candidata, que eu pessoalmente sofri assédio publicamente nessa gestão e quando o sindicato soube também, através do TAC, comunicou imediatamente o Ministério Público, mesmo é o que faz parte. Então, quando o sindicato fica sabendo, a gente tenta, através do diálogo, contornar a situação, conversar, sempre prezando o servidor público. Tá bom, muito obrigada, viu? A Prefeitura tem um canal de comunicação hoje, o canal do servidor, que é um canal de denúncia, que foi obrigado através de uma ação do sindicato, quando assinou o TAC. O juiz determinou que criasse um canal e uma ouvidoria para que o servidor possa fazer denúncia. Então isso, olha o absurdo que tem que chegar, né? O juiz obrigar a ter um local onde o servidor possa correr, que não seja só o sindicato. Porque tem servidor que ele tem medo de chegar até o sindicato e fazer uma denúncia, porque depois ele vai sofrer perseguição. Então esse canal é um canal onde ele pode fazer a coisa no sigilo e infelizmente chega a esse ponto. Inclusive eu tomei conhecimento, né, do que aconteceu com a Renata e como mulher, mais uma vez, eu não posso aceitar uma situação dessa.
Eu acho que isso daí é inconcebível. A gente tem que ter tolerância zero para esse tipo de comportamento. Eu acho que a gente não tem que aceitar esse tipo de comportamento. Nós temos que ter educação com as pessoas, né? E quando falta educação e respeito com o funcionário, a pessoa que está ali, ela está secretária, né? Ela não é, ela está secretária. Então, ela tem que respeitar o servidor público e vice-versa. O servidor também deve respeitar o secretário que está ali, a liderança que está ali. E é dessa forma que eu pretendo administrar São Carlos. Foi falado sobre o plano de carreira, tá? E aqui foi dito que o plano de carreira da guarda também não tem. Hoje, o plano de carreira que nós temos hoje é somente do SAI, tá? Que é uma autarquia. Os demais não têm o plano de carreira, tá? Mas estamos só no papel, mas ele já está no papel, mas ele não funciona. E só né? falta a vontade agora de gestor, aquele que vier no sindicato, aplicar o plano de carreira que há muitos anos o servidor vem espera por esse plano aí. Então, mas nós já temos uma parte de um servidor, né, que é o site 500, quase 600 pessoas que já tem esse plano de carreira. E continuamos lutando para o plano de carreira do restante dos servidores. Sobre o que foi perguntado do TAC, olha, como sempre nós colocamos aqui, a Renata acabou de falar do diálogo. Nós sempre preservamos o diálogo. Desde quando nós assumimos o sindicato, era difícil conseguir fazer o diálogo, porque o sindicato vinha de uma outra postura, né? E não havia respeito por parte do próprio gestor com o sindicato, e aí ele fazia o que bem entendia. Então hoje, com o tempo, nós estamos sempre adotando o diálogo, e aí na administração passada, qual foi? O prefeito da época, ele acreditou que o negócio de diálogo não funciona, eu vou bater de frente com o sindicato. Então é assim, nós vamos com o TAC, nós vamos com o diálogo. Mas se tiver também de usar do que você chama, você querer cobrar de fato a administração, o que nós fizemos na administração passada, tá, que é a respeito daquela greve, uma das greves depois do Vadinho, ou igual ao do Vadinho, ela foi a mais popularizada, com mais tempo parado a prefeitura, que foi um prejuízo. A gente não tem isso como orgulho, a gente fica triste que tudo poderia ser resolvido, e não foi resolvido por causa da arrogância do prefeito da época. Então a gente sempre quer colocar da seguinte maneira, que o sindicato, ele não se orgulha de fazer greve, ele se orgulha de conquistar os direitos do trabalhador como foi conquistado ontem, tá? Através da justiça. Isso que é importante, o trabalho do sindicato é isso, você sem prejudicar ninguém, principalmente a população. Então, candidata, o que nós esperamos sempre é isso aí. Nós temos o TAC, só o TAC já mostra o trabalho que o sindicato faz em defesa do trabalhador, certo? Nós somos, já foi colocado, elogiado até pela justiça, pelo trabalho que a gente tem como serviço de referência em cidades da região. Então, nós queremos continuar desse trabalho, por isso que a gente chama para um diálogo, chama para uma sabatina, para a gente entender e mostrar para os candidatos o que é o sindicato. Não é um sindicato partidário. E nós fazemos o trabalho sindical, que é em prol do trabalhador. Partido é lá fora. Partido é o dele, o dela, mas é lá fora. Aqui não. Ele é em prol do servidor. Então, por isso que a gente chama os candidatos aqui, para a gente começar a mostrar o lado do sindicato. Então, que eu queria dizer para a senhora que prevalecemos, queremos o diálogo. Foi isso que nós colocamos em outras oportunidades, para outros candidatos lá atrás, tá? Falamos do diálogo. E a outra administração não acreditou nisso e tomou outra posição, o qual gerou vários problemas, inclusive greve, inclusive o TAC também. Olha, eu gostaria muito de agradecer esse convite e falar que parabéns pela postura do sindicato, e eu acredito que nós temos que
ter as portas abertas para um diálogo. O que eu posso garantir é que no meu governo nós vamos dialogar. Eu acho que dialogando a gente sempre encontra os melhores caminhos e sempre visando o interesse, né, da população e dos servidores que na prefeitura trabalham. Então, essa é a minha postura em relação ao sindicato. E o que eu posso dizer também é que às vezes as pessoas enxergam o prefeito como uma autoridade que está acima da lei, do bem e do mal, os próprios servidores de carreira. Então, na verdade, o prefeito é um funcionário do povo. Então, ele tem sim que abrir as portas e dialogar com o funcionário público, ele tem que escutar o funcionário público que está ali trabalhando há anos, que sabe o que acontece ali, e o sindicato também, porque o sindicato que está do lado dos funcionários públicos. Então, o que eu posso me comprometer com vocês nesse momento é que as portas da prefeitura estarão abertas para vocês e sempre visando o interesse da população e também dos funcionários públicos. É isso que eu posso me comprometer com vocês aqui, né? E parabenizar vocês por esse momento, que eu acho muito importante que a gente possa conversar antes das eleições, né? Muitas vezes a gente não tinha esse tipo de relacionamento com todos os candidatos, porque as eleições vinham na correria e acabava não tendo. Eu estou muito feliz nessas eleições, porque eu estou sendo convidada por muitas entidades para conversar antes. E eu acho que isso é muito importante, porque nós podemos conhecer as demandas, saber quais são as necessidades, para quando entrar ali já saber o que cada entidade está precisando do prefeito e da prefeitura. Candidato, muito obrigado. Era isso. Mais uma vez a gente agradece a oportunidade de poder ouvir as propostas que a candidata tem para os servidores, né, e que de certo modo reflete na população, né? E então a gente agradece. Se quiser fazer as últimas considerações, fica à vontade. Muito obrigado. Eu acho que é mais o que eu já disse, né? E muito obrigada por vocês me receberem aqui hoje. E todas as vezes que precisarem falar comigo, eu sempre estarei à disposição, caso seja eleita ou não, porque eu acho que é sempre bom a gente estar participando e saber do que acontece na nossa cidade. Um prefeito, ele não pode ficar dentro do gabinete sem saber o que está acontecendo ao entorno. Então, na minha administração, eu vou estar ativamente nos bairros, visitando os locais, para saber o que está acontecendo. Eu acho que não tem forma melhor de você conhecer do que ouvir e ser ouvido também.